agora é roupa, pessoal. Vamos ver. Olha. As coisinhas boas aqui, ó. Calça. Acho que é calça pra criança, ó, gente. Tá vendo? Gente, é um vento. Que vai chover agora, ó. O short, ó. O tanto que é bonito, ó, gente. Esse short. Outro short, ó. Aí, ó. Tá Você vendo? está escutando, gente, o trovão? Só trovão, pessoal. Daqui a pouco chove, nós estamos fazendo um vídeo. Olha, gente. O tanto que é bonitinha, pessoal, tá vendo? Aqui também, ó, um shortzinho, olha o tamanho desse short. Olha, o vestido. Outro short, esse aqui também é bonito, ó. Tá vendo? Uma blusa, ó, o jeito. Só coisa boa, gente. Tem aqui também, ó. Tá vendo aí? Uhum. O que vocês acham? Deixa lá nos comentários. Vocês levariam essa roupinha pra criança? Pra vocês botar usar nos filhos de vocês? Uma perdida aqui, não sei. Já tava aqui, viu, gente? Deixa lá nos comentários, tá?